Um feliz sábado. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. O tema de hoje, que faz parte dos 10 dias de oração, é vida devocional e comprometimento. Pelo próprio nome, sem compromisso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que estar compromissados. E, na verdade, a missão é nossa. A missão de levar o Evangelho às pessoas que não conhecem ainda é nossa. E nós temos que estar todos compromissados. E o meu papel nesta manhã é falar em nome de Jesus para que todos que estão aqui presentes se sintam, a partir desse momento, compromissados para valer com a missão do Senhor. Tem várias pessoas aí fora que precisam ser resgatadas, que precisam de resgate. E se nós não nos engajarmos nesse exército para resgatarmos essas vidas, pode ser tarde. Então, é o meu papel e o seu papel participar desse resgate. A lição, os temas são muito interessantes, e se vocês que leram a revista já, e já deram uma folheada nela totalmente, vocês devem ter percebido o seguinte, que para cada dia tem um tema de oração, mas o segundo tema, ele é repetido em todos os 10 temas. E dizendo assim, o tema que é repetido, é orar por alguém que você está estudando a Bíblia ou por alguém que você gostaria de estudar com ela. Então você vê que isso é muito importante. Quanto mais pessoas conhecerem do Evangelho, mais pessoas serão resgatadas desse mundo mau e vêm caminhar com Jesus, esperando Jesus voltar. É maravilhoso como as coisas se encaixam. A gente estava aqui na escola sabatina e tanto nas outras classes como na classe dos amigos, vê se não é maravilhoso. Numa das classes estão falando que a última trombeta está para ser tocada. E nós aqui estamos falando, olha, vai ter ressurreição, né? Então, a trombeta vai ser tocada e a gente está esperando que aqueles que estão mortos em Jesus ressuscitam, e se a gente estiver vivo, a gente com certeza tem um corpo glorificado e irmos morar com o Senhor no céu. Então, agora a gente vem e fala de compromisso. As vidas que precisam ser alcançadas aí fora, se nós não tivermos compromissados realmente, nós não vamos alcançar. E o tempo é agora. E o começo da revista também, se vocês me permitem fazer uma breve reflexão rápida sobre esse tema, é assim, sobre o que está no início da revista, no prefácio dela. Quem escreveu foi muito feliz, colocou lá o caso daqueles meninos que ficaram presos na caverna na Tailândia. Ele diz assim, o responsável por aquela província chega um dia, depois de 2 semanas que aquelas crianças estavam presas na caverna, e ele diz assim, o momento é esse, quando nós temos que estar totalmente preparados para o resgate. E aí o resgate começou. Então, veja bem, se eu tenho gente que eu preciso alcançar aí fora, e eu tenho certeza que você também gostaria de alcançar um amigo, um parente, alguém que você conhece, alguém que você trabalha, com certeza, a hora que a gente tem que se sentir preparado para levar o Evangelho para essa pessoa e resgatar ela para o Senhor, é agora, não é amanhã. Então, o meu papel aqui é, através da palavra de Deus, encorajar a mim e a você a ingressar esse exército para resgatar essas pessoas que precisam ser resgatadas. Amém? Muito bem. Vida devocional. O que é vida devocional? Um devocional é um tempo que você tira para Deus, que você separa para Deus, onde você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, não é só ler, é estudar, meditar na palavra, você vai orar. Na verdade, nós não deveríamos sair de casa sem fazer a nossa devocional. É um perigo tremendo e um risco que a gente corre, sair, às vezes atrasado. Eu já me vi algumas vezes atrasado para alguma coisa, eu falo, não, já que eu estou atrasado, eu não vou deixar de fazer a minha devocional. Eu vou pegar a lição, eu vou estudar a lição da escola sabatina do dia, vou ler a palavra de Deus, vou orar, porque se eu me atrasei, não vou deixar de fazer isso não e sair para a rua correndo o risco de não falar com Deus antes de sair. E é uma experiência interessante, porque se você fala com Deus antes de você sair, faz a sua devocional, faz um teste.
Quem não está acostumado a fazer isso aí, faz um teste. As coisas vão andar melhor no seu dia. As coisas vão acontecer de maneira mais fáceis, mais tranquilas. Às vezes até coisas que de repente iam demandar horas para resolver, você vai e você até fica surpreso. Você fala, puxa, eu fui resolver um problema e de repente resolvi tão rápido. Então você se liga que foi o quê? É Deus que foi à frente, foi abrindo o caminho, foi te dando sabedoria, dando estratégia para você chegar lá e resolver aquele problema que de repente ia tomar o seu dia inteiro. Mas se você não tivesse falado com Deus, não que Deus quisesse te castigar, mas de repente enrosca alguma coisa e a coisa não sai e você passa horas e horas resolvendo um problema que poderia resolver em meia hora, 1 hora. Então, falar com Deus é interessante, a devocional precisa acontecer e ela tem que ser diária. E o comprometimento? O comprometimento, eu disse, sem comprometimento nós não vamos alcançar os objetivos que Deus tem para fazer através da minha vida e da sua vida. Muito bem, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, mas antes de ler, vamos orar a Deus e pedir sabedoria para Ele e pedir para que Ele fale conosco nesta manhã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos porque nós estamos aqui mais esta manhã, no sábado que o Senhor preparou para nós, Pai querido, para nós estudarmos a palavra junto, para nós aprendermos mais do Senhor e para nos deleitarmos também no sábado que o Senhor preparou. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada vida que está aqui nesta manhã, porque eu tenho certeza que cada um que está aqui não vai sair como entrou, mas vai sair com algo a mais do Senhor, Pai querido, e mais comprometido com a Tua palavra e com a Tua missão. Em nome de Jesus é que eu te peço agradecido, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 33. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 31, 33. Versículo 31 fala assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou que vestiremos? O versículo 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus está dizendo para você ficar parado, para mim ficar parado, não, a gente vai agir, mas a gente não pode ficar ansioso com coisas que ainda vão acontecer. Nós vamos ficar, o seguinte, ligado na palavra de Deus, vamos estar, na verdade, comprometidos com a palavra de Deus, com as coisas do reino, e as demais coisas o Senhor vai nos dando estratégia e vai fazendo acontecer na nossa vida. Esse é o grande segredo, buscai primeiro as coisas do Senhor, e aí as demais coisas, na verdade, Ele vai acrescentar. Hoje vemos pessoas fazendo alianças diversas. A gente conversa com as pessoas e muitas pessoas têm alianças diversas. E ninguém faz aliança com alguma coisa que não traz resultado, de repente. Se alguma coisa te traz benefício, você faz aliança. Se não traz benefício, você não faz. E a palavra de Deus também tem uma passagem interessante que diz assim, que ninguém fita os olhos naquilo que não é nada. É uma grande realidade. Então o crente tem que ser sábio, né? Não vai fitar os olhos naquilo que não é nada. Davi foi assim, né? Davi, eu me lembrei agora da passagem de Davi, da história de Davi, quando ele foi lutar contra o gigante Golias. Ele chegou e começou a fazer umas perguntas, né? Olha, o que ganha quem lutar com aquele gigante e vencer ele? Aí ele foi sendo informado, olha, deixa de pagar imposto, as famílias deixam de pagar impostos, quem vencer casa com a filha do rei. E aí ele, com certeza, e se fosse eu e você, começava a se interessar para aquele negócio, mesmo com aquele gigante daquele tamanho. Porque tem vários benefícios se você fosse lutar com aquele gigante. E ele, de repente, pensou assim, está valendo a pena. Deixa de pagar imposto, vai casar com a filha do rei, né? E aí ele falou, então deixa comigo, eu vou lutar com aquele gigante. E aí o resto da história, vocês sabem, ele foi lá e venceu, e aconteceu tudo isso que ele escutou que era verdade, se vencesse o gigante. Então nós não vamos fitar os olhos naquilo que não é nada. Mas a gente vê aliança sendo feita na área profissional, a gente vê aliança sendo feita com o corpo, a gente tem que ter saúde, mas de repente a pessoa faz aliança com o corpo e fica lá, de repente só adorando o corpo dele, porque o corpo ou dela, né, que ficou maravilhoso, de repente com os ferros que levantou, a ginástica que fez, alguma coisa assim, né?
Nada contra. Aliança com o casamento. Ou seja, nós temos que ter aliança com Deus. As demais coisas, como nós falamos no versículo, vão ser acrescentadas. Tudo vai bem com aquele que tem uma aliança perfeita e segura e sincera com Deus. Amém? Se fazer aliança com outras coisas e não fazer com Deus, está faltando Deus aí no negócio. Então faz aliança com Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. A sua vida e a minha vida vai muito bem, se você tiver alicerçado e com aliança com Deus. Nós podemos falhar nessa aliança, Deus sabe até das nossas limitações, mas nós temos que ter a certeza do seguinte: eu posso falhar, mas o Deus Todo-Poderoso em quem eu confio, Ele não falha. Amém? Ele cumpre aquilo que promete fazer na nossa vida. Nós podemos falhar, mas o Deus que nós confiamos não falha, não. Então vamos fazer aliança com Ele, né? Temos que ter compromisso com a palavra de Deus, temos que ter compromisso com a obra de Deus e temos que ter compromisso com a oração, para ir tudo bem, senão não vai. Esse é o compromisso que a gente tem que ter. Se a gente lê a palavra só, compromisso com a palavra, mas não é compromissado com Deus. Se a gente lê a palavra, mas a gente não ora, então esse tripé aqui tem que ser seguido, e aí as coisas vão bem. Confiança em Deus e renúncia. Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O nosso Deus, Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu a mim e a você para cumprir essa missão. Olha que privilégio. Então Ele quer nos usar como instrumentos. Uma vez alguém falou algo para mim que foi no fundo do meu coração. Ele falou para mim assim, a pessoa, ele estava falando sobre resgatar vidas que precisam ser alcançadas por Jesus, e essa pessoa falou para mim assim, Joaci, pode ter alguém do teu lado, alguém que você conheça, que você conviva, que se você não for o porta-voz de Deus para aquela pessoa, vê se ele não judiou de mim, né? Se você não for o porta-voz de Deus para essa pessoa, pode ser que você seja a última oportunidade que essa pessoa tem de ouvir de Jesus. Pode ser. Aí eu falei assim, você tem razão. Você foi lá no fundo do meu coração, fiquei emocionado, quase chorei com esse negócio, porque eu comecei a pensar nas pessoas, né, que estavam ao meu redor. Eu falei assim, é o seguinte, eu não vou perder mais tempo não, e vou ser ousado agora quando tiver que falar do Senhor. E aí eu já contei aqui, que eu fui aqui na Governador, fui arrumar meu óculos, e de repente eu fiquei esperando o óculos, ia só arrumar um parafusinho, era coisa rápida, e eu fiquei virado de costa para dentro da loja e olhando o movimento na Governador. Aí entra uma senhora, começa a conversar lá atrás e começa a falar da vida dela e começar a contar um bocado de coisa triste da vida dela, da família dela, e eu fui escutando aquilo foi me incomodando, e eu senti como se a voz de Deus estivesse falando para mim assim, fala para ela de Jesus. Fala para ela de Jesus. E eu relutante, falando com Deus assim, né? Olhando lá para o trânsito lá e falando com Deus assim, mas Deus, como é que eu vou interromper ela? Ela está conversando, eu não conheço ela. Eu vou lá, vou falar, olha, por favor, dá licença um pouquinho, eu quero falar de Jesus para você. Aí eu falei assim, como é humildade para Deus, eu falei assim, Deus, faz o seguinte, dá uma deixa aí, né? Ajeita a situação, diz para mim qual é a hora que eu falo. Eu estou à sua disposição. Acredite, meus irmãos, eu continuei olhando para o trânsito lá e a pessoa falando mais coisa séria lá dentro. Quando essa pessoa estava se despedindo, eu pensei comigo, né? Ser humano mortal que nem você, pensei assim, nossa, a mulher está indo embora, e agora? Eu não falei de Jesus. E Jesus não tinha dado a deixa para mim como falar com ela, né? Aí a mulher saiu, foi saindo assim do meu lado, parou na minha frente, virou para mim e falou assim, o senhor vê como é que é a vida? Eu falei, pronto, tá, deixa aí. Aí levou Jesus, né? Na veia. Aí falei para ela, é verdade, olha, a vida é assim mesmo, eu também sou ser humano que nem a senhora, passo por uma série de problemas, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu conheço um Deus que pode resolver teus problemas. Falei para ela, levei até um restaurante que eu tinha, dei uns folhetos para ela, coloquei lá o nome dela no caderno de oração que eu tinha, e essa mulher saiu feliz, acho que acreditando que tinha solução para ela. Né? Então seja ousado, não perca a esperança e não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Pode ser que seja a única esperança seja você falando para ela. Então não deixe de falar, não. E peça para Deus, seja ousado que nem eu, né? Se você estiver meio inseguro, pede para ele, Deus, deixa aí que vai tudo bem, eu estou preparado para falar, é só o senhor dar a hora.
Né? Falar que nem o nortista que toca, o Celso é músico, né? O nortista, quando vai dar uma nota, você fala assim, dá um mote aí. O mote é a nota, aí você canta a música, né? Começa a música. Então dá um mote aí, Deus, que eu vou agir. Né? É assim. Então o nosso Deus escolheu a mim e a você, na verdade, para fazer essa obra. Ele podia ter dado para os anjos fazer, mas escolheu eu e você, com todas as imperfeições e pecador que nós somos. Ele quer nos usar. Então, vamos nos preparar para esse resgate. Vamos entrar nesse resgate mesmo com força total, que o nosso Deus diz que está conosco. Amém? Quando não tínhamos direito à misericórdia divina, Cristo esteve disposto a assegurar nossa redenção. A gente não tinha o que fazer. O homem pecou. E Deus foi lá e deu um jeito, falou assim, ele pecou, mas eu vou dar um jeito de resgatar essa aliança do homem com Deus. Aí vem Jesus, nasce, morre por mim e por você, e restabelece essa aliança e fala assim, olha, a salvação está aqui. A única coisa que você precisa fazer, eu já morri por você, você não precisa fazer nada. Ou seja, não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer nada, eu já fiz, eu já morri por você. Mas agora você tem que fazer o quê? Obedecer a minha palavra. E aí, Jesus fez uma oração antes de subir aos céus, falou assim, eu oro por esses que o Senhor me deu. Ele estava orando pelos apóstolos. Eu oro pela vida desses que o Senhor me deu, mas oro também por aqueles que hão de vir. Então o Jesus, ele orou antes dele subir aos céus, ele orou por mim e por você, porque ele sabia que eu e você estaria aqui nesse momento ouvindo essa palavra e se engajando nesse exército para resgatar vidas que precisam ser resgatadas do mal, resgatadas do inferno. Amém? Então é comigo e com você. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer. Fala para o seu irmão aí, né? O negócio é com você. Amém? Fala para o teu amigo que está do teu lado aí. É contigo, não é com o outro não, é contigo. Cristo deve ter completo domínio sobre a vontade e ações. Cristo deve ter o domínio total sobre as nossas vontades, sobre as nossas ações. Se não fosse verdade isso que eu estou falando agora, eu não teria lido lá no início, quando diz que você tem que fazer primeiro as coisas do reino dos céus. Então Deus tem que dominar as suas vontades, as suas ações, não é prevalecer a sua vontade ou a sua ação. A palavra de Deus também diz, um apóstolo que eu amo muito e tenho certeza que você também ama, que é Paulo, que diz assim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque era para a gente estar morto. Jesus morreu por mim, me deu vida. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar quieto? É como se eu tivesse eu costumo dizer também que se eu tivesse um comprimido para dor no bolso, e você falasse para mim assim, eu estou com uma baita dor de cabeça, não estou aguentando essa dor de cabeça, eu estou com aquele comprimido, eu fico quietinho e não dou o comprimido para você. Eu poderia tirar o comprimido e falar assim, olha, eu tenho um comprimido que vai aliviar essa dor de cabeça. Longe de comparar uma coisa tão normal assim com as coisas de Deus, mas só didaticamente para você refletir comigo. Alguém comenta sobre um problema com você, você tem que dar um endereço. Mesmo que você não, de repente, mas eu não quero falar nada, eu não levo jeito para falar, dá um endereço, vai lá qual é o número aqui mesmo? O número daqui, Tiradentes, número? 826? Dá um endereço, vai lá na Tiradentes 826. Todo sábado a gente estuda a palavra junto, e você vai aprender, e você vai caminhar com Jesus. Então, é assim que a gente tem que agir. Muitos não são sensíveis à própria condição e perigo de viverem alheios a Deus. Nós temos que perceber que viver alheio às coisas de Deus, não levar a sério as coisas de Deus, não se engajar na missão, é um perigo. É um perigo porque você pode se sentir desestimulado, porque de repente as coisas não acontecem na sua vida, o que você está esperando, e você também vai vendo pessoas ao teu redor, de repente indo para o caminho errado e se dispersando e ficando cada vez mais longe do Senhor. Então, nós não podemos correr esse risco de viver, na verdade, sem o auxílio e sem estar ligado em Deus ou sem estar aliançado com Deus. Jesus requer de nós que nós entreguemos inteiramente em suas mãos e confiemos em seu amor e sabedoria. Vamos nos engajar nesse exército? Vamos. E vamos confiar em Deus, que Ele vai à frente nos dando direção, nos dando sabedoria, para que a gente cumpra a missão que Ele tem para nós fazermos. Amém? Aquele que confia em Deus crê nessa promessa. Aquele que confia, eu tenho certeza que você crê em Deus, eu e você cremos nessa promessa. Jeremias 29 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o nosso Deus, que tem pensamentos diferentes de mim e de você. Quando eu penso algo de bom para mim, Deus pensa melhor, lá na frente. Eu quero algo de bom para mim. O nosso Deus pensa lá na frente, algo que é muito melhor do que aquilo que você pediu. Comigo já aconteceu, não sei contigo, mas pode ser que tenha acontecido com várias pessoas aqui. Você pede algo para Deus, e Ele satisfaz o desejo do seu coração, mas vem lá um bônus, sabe? Aí você fala assim, olha, eu pedi tal coisa para Deus e foi melhor, aconteceu de maneira melhor para mim. Eu já vi isso, sabe como? Pessoas que estão precisando de um aumento salarial. Aí pede para Deus, Deus, eu estou lá há tanto tempo, Deus, fala com o meu patrão para poder melhorar meu salário, eu tenho família, o dinheiro está meio apertado e tal. E ele bota para Deus isso aí, para Deus agir na vida dele. E depois ele vem dar um testemunho e fala assim, olha só, eu estava esperando de repente, vamos dar um número só para a gente pensar. Eu estava esperando lá uns 200, 500 reais de aumento, veio 1.000, veio isso, veio aquilo, ele me deu tal benefício. Então, o nosso Deus fez a diferença na vida daquela pessoa, proporcionando a ele algo a mais do que aquele que ele pediu. Então, o nosso Deus nos surpreende. A palavra de Deus diz que nós que somos pais, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus. A gente quer o bem do nosso filho, a gente quer fazer o melhor por ele, o nosso Deus faz muito melhor. Nós temos que permanecer nessa confiança, amém? Devemos renunciar à nossa própria justiça e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo. Deixa de lado a sua justiça e deixa a justiça de Deus, agir. Precisamos confiar inteiramente em Cristo no que diz respeito à nossa força. O próprio eu tem que morrer. Eu dei o exemplo de Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra de Deus diz que aquele que quer ganhar a vida perde, mas aquele que perde a vida ganha. Parece um mistério esse negócio, né? Aquele que perde a vida ganha. Pessoas que não conhecem e escutam falar pela primeira vez isso, falam assim, esse camarada está louco, porque perde a vida, ganha, perde, quer dizer, ele não vai entender. Mas aquele que estuda a palavra de Deus vai entender que é assim mesmo. Você renuncia as coisas para você, e Deus proporciona várias coisas para você viver e ser bem-aventurado nessa terra, porque você colocou prioridade, você colocou como prioridade o reino dos céus. Amém? Esse é o segredo, nós temos que entender o segredo. Não que Deus vai te privar de algumas coisas, mas você coloca primeiro prioridade para Ele e as demais coisas vai ser acrescentado. Eu creio naquele versículo. Amém? Não dá tempo para contar, mas isso que eu acabei de falar agora, eu estou vivendo isso na minha vida profissional. Qualquer hora eu conto o que anda acontecendo. A gente pede as coisas. Eu brinquei com um amigo esses dias e falei assim, presta atenção no que você pede para Deus, hein? Porque Deus costuma cumprir sempre. Eu pedi algumas coisas para Deus e Deus está surpreendendo assim, com uma série de coisas, mas qualquer hora deixa eu completar mais algumas coisas para ficar mais, para vocês ficarem impactados, aí eu conto. Amém? Muito bem. Em uma vida de renúncia, temos que reconhecer que tudo o que temos provém das insuperáveis riquezas da graça de Deus. Aquele que confia em Deus, tudo que ele tem pertence a Deus e ele tem que reconhecer isso. Amém? Que seja esta a linguagem do nosso coração, reconhecer que tudo pertence a Deus. Aí tem o versículo de Salmo 115, 1, que vem suportar isso, né? E vem solidificar isso que eu estou falando. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Que esse versículo seja verdade na nossa vida. Afastamento do pecado é um outro tema de hoje. Estamos vivendo o tempo da graça. Enquanto ainda se ouve a voz da misericórdia, é o tempo de afastarmos os nossos pecados. Eu vou mais longe, a palavra de Deus diz o seguinte, você pode falar, eu vou me afastar do pecado, mas a palavra de Deus é muito sábia, e você tem que entender, ela fala assim, vamos fugir da aparência do pecado. Não é diferente? Fugir do pecado, de repente você já pecou, você está pecando. Mas fugir da aparência é você ir numa calçada e de repente perceber que alguém te falou algo para fazer, para levar uma vantagem, e você percebe isso não é legal, isso não é de Deus não, isso vai dar errado. E você percebe que aquilo vai ser pecado e você foge da aparência daquilo. Se alguém começa a falar umas coisas para mim, né, eu já escutei muita bobagem, pessoa falando para você uma série de coisas, você escutando, dando ouvido. Depois, eu não sei, você vai aprendendo mais a palavra de Deus, vai tendo mais idade também, você vai selecionando.
Eu não vou ser rude com a pessoa que vem conversar comigo, mas se ele começar a falar algumas coisas que eu vejo que aquela conversa não vai levar a lugar nenhum, ou seja, vai até levar, eu vou ficar nervoso com aquela conversa, eu chego para ele e falo assim, eu tenho algo para fazer, eu não vou mentindo, tenho algo para fazer, podemos continuar essa conversa depois, e eu saio fora dela, porque aquela conversa, imagina uma conversa de que alguém vai falar mal dos outros, eu fujo disso aí, né? Não vai dar errado esse negócio, vai falar dos outros para mim, eu vou ficar escutando aquilo de jeito nenhum. Então, fugir da aparência do pecado é o recado para essa manhã. Fuja da aparência do pecado. Percebeu que vai dar zebra, que vai dar errado, foge daquele negócio, né? Porque depois que está envolvido já com a ação pecaminosa, de repente fica mais difícil. O mundo oferece muitas coisas aí fora, e muitas coisas que, infelizmente, eu vivi as duas realidades no mundo e com Jesus. No mundo tem coisas que de repente eu achava que está tudo bem aqui, isso aqui é muito legal. Cada esquina que eu chegava eu tinha uma festa, se eu não tivesse dinheiro eu ia para a festa do mesmo jeito, e dava um jeito, alguém pagava, me convidava, né? Eu achando que estava abafando. Então o mundo oferece muitas coisas, mas Jesus oferece algo que o mundo não oferece. Ele oferece a vida eterna para mim e para você, amém? Essa vida é passageira. Ontem mesmo eu tinha 20 anos, hoje já tenho 66. Passar rápido, meu irmão. Chega uma época que começa a passar mais rápido, né? Você fala, nossa, 67, 70, e aí pronto. Aí você lê uma passagem, eu não fico preocupado hoje mais com essa passagem, sabe? Mas já me preocupei com ela, que diz assim, depois dos 70 é só canseiro e enfado. Eu ficava fazendo conta. Eu estou com 60, falta 10 para 70. Será que eu vou começar a ficar cansado já? Né? Mas não. Eu estou aí com... Jesus aumenta o meu pique. Eu estou com um pique de 20. Então está bom demais, né? Com saúde, graças a Deus. Então vamos em frente. Quanto tempo Ele quiser que eu viva ainda, vamos fazendo a missão dEle. Enquanto a escuridão mortal cobre a terra com um manto negro, a luz dos refletores de Deus deve brilhar com a maior intensidade, marcando o contraste entre a luz celestial e as trevas de Satanás. Olha só, resumindo isso aqui, eu e você temos que ser luz onde a treva está imperando. E se você fizer essa aliança com Deus para valer mesmo, onde você chegar, que tiver treva, essa treva vai ser dissipada, porque você chegou com a luz dos céus, com a luz do Senhor, amém? Então que você seja a luz onde você chegar. Vamos para uma reflexão aqui? Você está pronto? É uma pergunta que eu faço para mim e para você. Você está pronto usando a veste nupcial, esperando o noivo chegar? Essa vestimenta jamais cobrirá o engano, a impureza, a corrupção ou a hipocrisia. Nós temos que estar preparados com essa roupa, esperando o noivo. Amém? O olhar de Deus está sobre mim e você, discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Ele examina o nosso coração, Ele está de olho em mim e você. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece nossos pensamentos, nossas motivações, problemas, emoções, nada está escondido de Deus. Nada está escondido de Deus. Ele esquadrinha o nosso ser, Ele esquadrinha o nosso coração. Então tem coisa, meu amigo, meu irmão, nessa manhã, minha irmã, que só eu e você e Deus sabe. Ninguém mais sabe. Nem a esposa sabe, nem o filho sabe, é coisa entre você e Deus. Então a gente tem, por isso que a salvação é individual. Eu não vou na carona da Soraya, a Soraya vai ser salva, eu vou na carona. Meus filhos na carona, não, é cada um, eu ensino que cada um tem que fazer a sua parte. Vou ficar maravilhado e feliz, lógico, indo com a minha família para o céu, né? Mas é assim, cada um faz a sua parte. Podemos encobrir nossos pecados aos olhos humanos, mas nada podemos ocultar ao nosso Criador. Nós podemos ocultar qualquer coisa aos olhos humanos, mas aos olhos do Criador nós não conseguimos. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vigilância e preparo espiritual é um outro tema da reflexão de hoje. Considerando a brevidade do tempo, nós, como povo, devemos vigiar e orar, e não nos desviarmos da solene obra de preparo para o grande acontecimento à nossa frente.
Qual é esse grande acontecimento? A volta de Jesus, que eu falei que na escola sabatina está falando que a última trombeta vai tocar, e aqui na frente nós estamos dizendo, olha, vai ressuscitar aquele que está morto com Jesus, que aceitou Jesus, e quem estiver vivo também vai ser revestido com um corpo diferenciado, um corpo que Deus vai dar, e nós vamos subir para morar com o Senhor nos céus. Olha que maravilha. E Celso falava assim, essa é a melhor mensagem, você saber que esse dia está para acontecer e que nós estamos esperando, e a gente, se estiver perto, um amigo dele falou que eu queria estar na porta de um cemitério, só para ver a sepultura abrindo, e as pessoas saindo com o corpo revestido, um corpo transformado, na verdade, que Deus vai dar, e a gente vendo essa maravilha. A gente, quando lê a palavra de Deus, a gente tem que se imaginar essa cena, vai ser maravilhoso isso aí, né? E aí diz que os mortos primeiro vão ressuscitar, e depois eu estou ali vendo os mortos ressuscitar, e crendo o seguinte, que daqui a pouco sou eu que vou ser transformado do meu corpo, eu subo com ele também para encontrar o Senhor nos ares. Essa é a maior esperança que a gente tem, e isso está breve de acontecer. Por isso que nós temos que entrar para esse exército para resgatar as pessoas que ainda precisam ser resgatadas. Porque são muitas pessoas. A gente lia aqui na classe dos amigos o seguinte, que Jesus diz assim, que a palavra de Deus diz assim, que quando o Satanás, que ficou preso 1000 anos e depois ele é solto, ele vai com os ímpios atacar a cidade santa, que foi estabelecida por Jesus, quando Jesus desceu do céu depois de 1000 anos. E aí diz o seguinte, que o Satanás e os seus anjos vão ser consumidos, e são muita gente que vai estar com ele, que é comparado a grão de areia, é muita gente. Então, meu amigo, a sua atitude e a minha atitude para resgatar alguém que está precisando de resgate e vir para o caminho do Senhor para ser salvo, é nosso dever fazer isso, nos engajarmos hoje, porque é hoje que nós estamos aqui, e nós podemos começar hoje já a fazer essa missão, iniciar essa missão para valer. Amém? Então nós vamos diminuir, sabe o quê? Aquela quantidade de pessoas que de repente vai estar lá no final, né? Porque infelizmente a gente também tem que ser realista. Tem muita gente de repente não vai querer aceitar Jesus. Infelizmente, Deus sabe disso. Mas nós vamos fazer a nossa parte para o maior número de pessoas estar no céu. O céu foi feito para todos. A salvação foi dada para todos. Então todos têm direito a essa salvação. É só vir e aceitar Jesus, começar a caminhar com Ele, e Ele vai te dar graça. Como o tempo aparentemente se estende, muitos se tornam descuidados e indiferentes, isso é sério, em relação às suas palavras e ações. Não reconhecem o perigo em que se acham e não veem que o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, está ampliando o tempo da graça a fim de que tenham oportunidade. Deus fez isso comigo quando eu andava no mundo, sabe? A semente de Deus estava plantada no meu coração, da palavra de Deus estava no meu coração, e eu andando sem Jesus. Jesus estava ampliando o tempo da minha graça, e deu tempo, e Ele me chamando e eu não vinha, Ele me chamando e eu não vinha. Aí um dia Ele me chamou. Isso faz quase 20 anos que a gente caminha com o Senhor. Então, Ele aumentou meu tempo da graça. Eu podia ter ido embora antes, mas Ele aumentou. Então, se eu estou aqui hoje, é pela graça do Senhor que eu estou aqui, né? Fazendo a obra de Deus e pronto para o que vier e para o que Ele precisar da gente. União plena com Cristo. Essa união acontece por meio da fé viva e duradoura. Nós falamos de aliança, né? Aliança e compromisso. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Essa união que você faz com Deus acontece por meio da fé, né? E a fé viva, não é qualquer fé, fé viva e duradoura. Por que nós temos esperança? Porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que nos promete que Ele vai vir. Mas não veio ainda, mas nós cremos pela fé que Ele vai vir, Ele prometeu. Já aconteceram, vários acontecimentos já se concretizaram, e como Deus é fiel, e eu falei que Ele é fiel e cumpre aquilo que Ele promete, então falta pouco para Ele cumprir o resto. Cumprir é a volta dEle agora. Vê lá, já aconteceu, vários acontecimentos já ocorreram. Falta Ele voltar. E Ele está breve, está voltando em breve. Apóstolo Paulo trata dessa união. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 3, diz assim Paulo, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos com Cristo e vamos ressuscitar com Cristo.
Por isso que Paulo fala, né? Desculpe eu repetir de novo, mas você repetiu, porque é importante. Já não sou mais eu quem vivo, que você possa falar isso também, eu. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então você vive a favor da missão de Cristo. E Ele vai te ajudando a viver, vai te alicerçando para você viver, porque tem gente também que pensa que só vai ser feliz no céu, quando for para o céu. A palavra de Deus diz que não é assim. Você vai ser feliz para valer mesmo, 100% é no céu. Mas enquanto você estiver aqui e você é um servo do Senhor, Deus vai cuidar de você e não vai deixar faltar nada. Amém? Você vai ser bem-aventurado nessa terra. Aí você recebe depois a coroa e recebe a vida eterna, aí fecha, né? Mas enquanto você está aqui, você pode ser abençoado, com certeza. Por que não? Cristo nos escolheu primeiro. Efésios 1,4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É assim que Ele nos escolheu. Veja só que contraste, né? Eu disse que nós somos pecadores, vamos continuar sendo até Jesus voltar. E Jesus resolve escolher a gente e resolve até morrer por nós. E escolhe a gente para a gente fazer essa missão. Fala para Pedro, para os apóstolos, fala assim, olha, deixa ele pescar aí, vem aqui, vou fazer de você pescador de homens. Aí você estuda sobre os homens que ele chamou, muitos simples, né? E foi ser pescador de homens. Então você não se sinta limitado, não se sinta incapaz. Quer ver outra passagem também, para te encorajar a se sentir fortalecido? O anjo chegou para Gideão e foi dar uma mensagem para ele ir resgatar o povo lá que estava sofrendo, tinha colheita e vinha milhares e milhares, que era como areia do mar também, era muita gente, vinha, roubava a colheita, e aí de repente o anjo chegou para Gideão e falou assim, varão valoroso, já foi chamando ele de varão valoroso, né? Para dar uma moral para ele, e ele falou assim, olha, eu sou o menor da minha tribo, eu sou da tribo mais pobre, e já começou a arrumar problema, né? Arrumar desculpa. E aí o anjo falou assim, não, é você mesmo, cara. O negócio é contigo mesmo. E aí a história é linda, depois você lê em casa, mas é assim, ele vai, aceita, aí vem lá um número de pessoas que ele vai, de guerreiro para ele lutar, aí Deus fala assim, não, peraí, eu tenho que mostrar para ele que sou eu que vou estar com ele, que a vitória não é ele que vai conseguir, mas ele vai ser um canal. Aí ele pega, vai diminuindo a quantidade daqueles guerreiros, vai diminuindo de 12 mil, e fica 300. Aí ele deve ter pensado, puxa vida, eu pensei que eram alguns milhares que tinha lá, eu estava já aceitando, agora ele chega e diz que é 300, é com esses 300 que você vai ganhar. Você vai resgatar esse povo aí e vai guerrear. Ele foi lá e conseguiu. Então, se eu e você nos sentirmos em algum momento incapaz, inseguro, impotente, sem condições, não se sinta assim, porque o Deus que é o Todo-Poderoso e quem nós cremos é que vai te suportar, vai te capacitar e vai fazer as coisas acontecer através de você. Deus precisa de mim e de você para cumprir essa missão aqui na terra. Amém? Nesta união, precisamos submeter a nossa própria vontade à vontade de Deus. Haverá luta haverá obstáculos externos e internos, não é fácil. Você vai ter luta, vai ter dificuldade, mas Deus é contigo. Viu, varão valoroso e varoa valorosa, né? Certo? Orgulhoso, egoísta, vaidade, mundanismo, o pecado em todas as suas formas precisam de ser vencidos se quisermos entrar em comunhão com Deus. Não é fácil vencer essas coisas aqui, mas o nosso Deus é que faz com que a gente vença a cada dia e vai se livrando disso aqui, cada dia que passa. É difícil, mas Deus é contigo e comigo. Os crentes se tornam um em Cristo, mas um ramo não pode sustentar outro. Olha que interessante aqui, ó. Os crentes se tornam um em Cristo, mas um ramo não pode sustentar outro. Por quê? A nutrição precisa ser obtida através de conexão vital com a videira. A palavra de Deus não diz que Deus é a videira, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então nós vamos extrair dele. Se eu não vou alimentar, eu posso encorajar meu irmão, mas é Deus que vai suprir realmente as necessidades e vai dar estratégia para ele vencer. Amém? Devemos viver pela fé no Filho de Deus. Esse é o significado da ordem. Habita em mim. Deus, habita em mim. E vamos em frente, o Senhor é comigo. A vida que vivemos na carne não é pela vontade dos homens, nem para agradar os inimigos de nosso Senhor.
mas para servir e honrar aquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós. Então nós fazemos a obra do Senhor não para a gente levar os méritos, mas para que o nome do nosso Deus seja honrado. Amém? Oportunidade para todos. Esse é um convite, todo mundo está sendo convidado nessa manhã. É convidado todos os dias para se engajar nesse resgate de vidas, né? Então, é para todo mundo. João 17:20 diz assim, não, eu já, na verdade, até acho que já falei esse versículo, mas vamos lá. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Deus, então, Jesus orou lá pelos discípulos e orou por mim e por você que está aqui hoje, nesta manhã. Amém? E que está se engajando nessa missão. Todos podem trabalhar pela salvação dos que estão fora da casa da segurança, da arca da segurança, desculpe. Então, todos podem trabalhar pela salvação dos que estão fora da arca da segurança. Quando decidimos a nos empenhar no serviço de Deus, comprometidos com o trabalho missionário, porque amamos as almas por quem Cristo morreu, o Senhor se aproximará de nós para nos instruir. Quando você demonstra essa vontade, o nosso Deus se aproxima de você, te capacita, te orienta, te dá estratégia e você vai ser um canal de bênção na mão dele em nome de Jesus. Amém? Comprometidos com Cristo. Os que trabalham pelas almas precisam lembrar-se de que se acham comprometidos a cooperar com Cristo. Então, eu disse no início, devocional e compromisso com Cristo. Isso vai te levar avante. Quem está comprometido com Cristo deve fazer isso aqui, acalentar o constante senso do amor do Salvador, de sua eficiência, vigilância e ternura. Cada dia devem pedir poder do alto. Você deve pedir poder do alto. E reconhecer Deus como pastor e bispo de sua alma. Isso você tem que pedir, eu tenho que pedir para Deus nos manter firme nessa jornada. Amém? Muito bem. Os motivos de oração de hoje são interessantes, né? Está dizendo aqui, no nosso caderno, quem tem um caderno aí, vai ler comigo, está aí. Orar pelos solteiros. Tem solteiro aí? Que quer arrumar uma namorada, quer casar, nós vamos orar por você, né? Orar pelo reavivamento dos pais, pelos casados. Eu estava falando para a Claudelice, aqui quando falou casado, eu estou duplamente autorizado a orar pelos casados. Por quê? Porque eu sei que é Deus que vai te abençoar, eu sirvo esse Deus, e eu estou com 37, vou fazer 38 anos de casado, quer dizer, então eu estou autorizado a orar por você, né? Que é casado e que quer continuar nesse casamento aí abençoado. Então, orar pelo reavivamento do cônjuge e dos filhos. E segundo, orar, que é a oração que vem todos os dias, orar por uma pessoa específica com quem estou estudando a Bíblia ou quero estudar, para que se decida pelo batismo. Esse tem que ser um propósito constante nosso, e não é só desses 10 dias de oração, né? Nós temos que ter esse propósito no nosso coração, até quando Deus nos der condições de viver aqui. Quantos anos nós vamos viver? Nós temos que estar sempre na mira com alguém onde você quer oferecer a palavra de Deus, estudar com ele, trazer ele para Jesus, né? Falar de Jesus, ele aceitar Jesus, se batizar. Essa é a nossa missão, até a gente ir embora com ele, né? Nós vamos sempre fazer isso. Então, nesse momento agora, para terminar essa nossa manhã, eu gostaria de orar, mas eu gostaria de orar assim, quando a gente faz uma oração e pergunta, você quer que eu ore por quê? E a pessoa fala, quero orar, ore por isso. Aí o outro, ora por aquilo, outro ora por aquilo. Eu confesso o seguinte, se eu não anotar os pedidos que foram feitos, eu vou orar de uma maneira estratégica, né? E vou orar dizendo assim, Deus, satisfaz o desejo do coração de todos que estão aqui, que têm os pedidos. Satisfaz também, não é assim que a gente ora? Satisfaz também aqueles desejos que não foram expressados, que estão lá no coração da pessoa. Agora, essa oração aqui eu gostaria de fazer diferenciado, não vou tomar muito tempo não, mas olha só, está pedindo para orar pelos solteiros. Se os solteiros quiser que a gente ore, eu vou fazer uma oração, os demais vão concordar com essa oração. Se tem gente solteira aqui, fica de pé aí que a gente vai orar por você. Tem alguém? Ou é todo mundo casado?
Tem nenhum solteiro? Não? Tudo bem? Levantou um ali, corajoso ali, solteiro, a outra ali. Se tiver mais alguém, levanta. A oração vai ser específica para você, né? Porque você, na verdade, se é solteiro, quer arrumar um namorado, quer formar uma família, nós vamos orar por isso. Amém? Podemos orar por vocês? Então vamos orar. Vamos ficar de pé, não. Depois a gente vai levantando. Vamos orar. Vocês vão concordar com a oração que eu vou fazer pelos solteiros, tá? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos orar agora especificamente por esses irmãos e irmãs que se levantaram e que têm no coração, Pai querido, o desejo de formar uma família, de encontrar alguém. Que o Senhor prepare, Pai querido, alguém, na verdade, prepara um homem de Deus, uma mulher de Deus para essas pessoas que querem um relacionamento firme com alguém que conheça da palavra, que siga, que vai fazê-las felizes, Pai querido. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-las e possa agora, meu Deus, mostrar para elas que essa pessoa realmente merece, Pai querido, formar essa família com ela. Que elas estejam sempre atentas aos seus conselhos em nome de Jesus, mas eu gostaria que o Senhor abençoasse elas nesta manhã em nome de Jesus. E agora nós vamos orar pelos pais. Os pais podem ficar de pé, nós vamos orar por vocês, para que Deus dê sabedoria para a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E veja que é criar os nossos filhos, mesmo que já esteja grande, a Bíblia é sábia também, ela fala assim, não é criar o filho, ensinar o filho o caminho do Senhor. Ensinar é como você fala de um endereço, a pessoa pede um endereço, a pessoa fala assim, vai por aqui, a pessoa pode errar. Então a palavra de Deus diz assim, ensina o seu filho no caminho, ou seja, no caminho é você andando com ele e mostrando o caminho. É assim que tem que ser. Amém? Então vamos orar para que Deus dê sabedoria para os pais. Pai querido, eu oro mais uma vez nessa manhã e peço agora especificamente pelos pais que estão levantados aqui, Pai querido. Meu Deus, que o Senhor dê agora uma bênção especial a eles, dando sabedoria, dando estratégia dos céus para criarem os seus filhos no caminho que eles devem andar, Pai querido. Porque a sua palavra tem uma promessa para quem age assim. Diz que se você criar os seus filhos no caminho do Senhor, eles não se desviarão dele lá no futuro, Pai querido. Então é isso que nós queremos para os nossos filhos. Então que o Senhor esteja nessa manhã dando sabedoria e dando estratégia para todos os pais. É assim que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Os pais podem se sentar. Nós vamos orar. Eu creio que pelos casados, né? De repente os pais vão se levantar de novo aí, mas a gente ora pelos casados. Vamos orar por quem é casado. Para Deus abençoar seu casamento ser sempre abençoado por Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe esses casais, Pai querido. Pai querido, assim como eu que já estou com 37 anos de casado, que o casamento possa ser duradouro, que ele possa ser feliz, que os casais possam se entender, Pai querido, e possam caminhar juntos, prosperando junto, conquistando junto, mas principalmente fazendo a obra do Senhor juntos, Pai querido. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa cada casal nesse momento, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Vamos orar pelos filhos. Quem é filho aqui que está sem o pai aqui, ou alguma coisa parecida? Todo mundo é filho, né, na verdade? Então vamos orar por todo mundo. Vamos terminar com essa oração, né? Porque estou pensando em orar pelos filhos pequenos, todo mundo aqui, até eu sou filho também. Vamos orar por todo mundo, né? E a gente termina assim. Muito bem. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora porque todos nós aqui somos filhos. E que o Senhor possa agora, Pai querido, assim como filho terreno aqui, a gente possa honrar nossa família, honrar nossos pais, que o Senhor também possa nos abençoar, para que a gente possa, a Tua palavra diz que se a gente honrasse os nossos pais, os nossos dias seriam prolongados nessa terra. Então que os filhos possam agora honrar os seus pais para viverem mais nessa terra e, na verdade, o Senhor usá-los para levar o Evangelho àqueles que precisam do Senhor. Então eu oro por todos os filhos que estão agora nesse momento aqui no Espaço Novo Tempo, Pai querido. E aproveito e oro também pelo último pedido, que cada um que está aqui nesta manhã possa orar por aquela pessoa que está ministrando um estudo da Bíblia, sobre a Tua palavra, ou orar por aquela pessoa que está lá no seu coração, que você tem o desejo de convidá-la. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoá-lo, Pai querido. O Senhor vai abençoar aquele que está já recebendo estudo e aquele, quando ele convidar essa pessoa que ele está pensando no seu coração e está orando por ela, ele vai aceitar esse convite de pronto e ele vai começar a estudar e vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Então é assim que eu peço e agradeço ao Senhor em nome de Jesus e graças a Deus. Estou terminando, quero fazer só mais uma pergunta e terminar.
Que todos aqui nesta manhã estejam compromissados, porque realmente tem um exército de pessoas lá fora que precisa ser resgatado. Que eu e você, na verdade, esteja comprometido em engajar esse exército e levar o evangelho, levar as boas novas para aquele que precisa, amém? Então, não é para mim que você vai levantar a mão aqui não, mas se você está compromissado, esse convite é para você. Levanta a sua mão como se estivesse compromissando com Deus nessa manhã, que você vai falar de Jesus para essas pessoas. A minha mão já está levantada. Então, que Deus possa abençoar você. Quando você for falar para alguém, essa pessoa vai estar aberta para receber essa mensagem de esperança e de vida, amém? Que Deus possa abençoar todos vocês nessa manhã, um bom resto de sábado e com a graça de Deus, amém? Deus abençoe.